Muito boa tarde a todos, sejam então muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Elabora Software. Este vai se resumir num tutorial do modo em que se deve usar este software e vamos inicialmente neste primeiro vídeo falar sobre o que é que consiste e as principais funcionalidades deste programa. Bem, inicialmente, para que é que serve o Elabora Software? O Elabora Software, segundo a própria empresa, é um software de gestão comercial integrada de 32 bits que tem como objetivo criar soluções que possibilitem às empresas aumentar a sua eficácia através de uma transformação inteligente dos dados. Ou seja, resumidamente, este programa vai nos permitir trabalhar dados que tenhamos das contas da empresa e vai-nos permitir criar mapas, ou seja, guias, ou seja, uma organização muito melhor do que aquela que poderíamos fazer manualmente dos dados de vendas ao cliente, dos dados de compras aos fornecedores, etc. E também poderíamos então ter em relação aos documentos de lucro anual, trimestral ou até mesmo mensal da nossa empresa. Bem, ao iniciar então o software, esta é uma versão de demonstração. Clicamos aqui em Login, escolhemos a versão de administrador. A palavra passe está aqui escrita e são maiúsculas, CTF. E, como diz aqui, está a decorrer uma versão de demonstração do Elabora Gestão, tal como já havia dito. Clicamos em OK. Inicialmente, se clicarem aqui e escolham uma empresa, não vão ter nada. Este aqui é um exemplo que eu tinha, mas já vou apagá-lo e vamos trabalhar isto de início. Vamos rapidamente aqui escolher a empresa. Aliás, mentira. Manutenção de empresa, exatamente. Tenho este dado, só vou eliminar rapidamente. Como já havia dito, vocês não vão ter esta opção quando iniciarem o programa pela primeira vez. Vão ter exatamente isto. Bem, o que é que vamos fazer? Primeiro vamos clicar aqui em Novo para a criação da ficha de empresa no software. O número pode ser, por exemplo, 1. O nome da empresa, que vai dar exatamente o mesmo nome, Padaria Lusitana. E vamos gravar. Diz agora firma criada com sucesso. Clicamos em OK. Após isso, vamos ter agora na escolha da empresa a Padaria Lusitana. Neste exemplo, vamos aqui confirmar. Ele vai criar uma série de documentos em relação ao ano 2020 para nos guiar e guardar os dados referentes a esta empresa. Vamos dizer que sim. E agora o primeiro passo, que é o mais importante. Vamos aqui a ficheiros. Vamos aqui a empresa. E é importante preencher estes dados aqui. Mais importante é o contribuinte. Como este é um exemplo, vamos só importar realmente em relação ao contribuinte. Tirando daqui então o primeiro NIF. Uma vez que o programa reconhece se o NIF é verdadeiro ou se é falso. Então, por exemplo, neste caso, vou ter que, através de um link que deixarei depois na descrição do vídeo, vou-vos deixar um site de onde podem tirar NIFs se quiserem só demonstrar e perceber de facto como é que o programa funciona. Podem retirar de lá. Pronto, na morada deixamos a morada da nossa firma. Podia ser, por exemplo, Rua da Esperança, número 11. A localidade podia ser, por exemplo, São Sebastião. O código postal vamos ter um qualquer, podia ser 9500, 257. Estes textos seriam textos referentes a qualquer dado que quiséssemos acrescentar à nossa empresa e poderíamos colocar aqui um logo da nossa empresa. Em relação a propriedades, poderíamos editar todos os parâmetros em relação ao programa, ou seja, por exemplo, aqui em relação às mensagens de aviso. Se o cliente exceder o limite de crédito, o programa pode ignorar, pode nos deixar um aviso, ou pode até mesmo impedir que isso aconteça. Ou seja, permite-nos ter uma maior organização das próprias funcionalidades do software. Pronto. Vamos aqui então aqui em geral. Já temos o que pretendemos. Vamos clicar então em gravar.
Ok, já está gravado. Então vamos clicar aqui em sair. Muito bem, então o primeiro passo agora é irmos a manutenção e vamos começar a criar artigos, clientes e fornecedores, que será exatamente o tema principal deste vídeo. Clicando aqui em artigos, vão-nos dar exatamente a ficha do artigo. Se tentarem clicar não vai funcionar, vão ter que clicar exatamente em novo. Vou dar, por exemplo, o código de a descrição, uma vez que uma padaria poderia ser, por exemplo, papo seco. A localização poderia ser exatamente a loja de onde é vendido este artigo. Poderia ser a padaria de Ponta Delgada. O programa gera em si um código de barras automático, vamos usar este. E vamos falar do IVA referente a este produto. Eu vou deixar o IVA dos 18% que é usado aqui nos Açores. A unidade de venda é a unidade, mas podia ser, por exemplo, o quilograma, podia ser através de uma fórmula por metros cúbicos ou metros quadrados, dependendo da quantidade que é produzido ou vendido o artigo em questão. Poderíamos acrescentar um desconto e poderíamos também colocar aqui uma imagem. E irei colocar aqui uma imagem que eu já tenho por acaso. Aqui vamos agora a bibliotecas, imagens. Exatamente. Vamos tentar novamente. Talvez isso. Pronto. Deveria, uma vez tem que ser um documento BMP, deveria ter aqui aparecido a imagem, mas mais tarde então vou tentar perceber o porquê de não ter dado certo. Mas continuando então o nosso tutorial. Depois temos a questão do tipo de artigo. Ele pode ser simples, pode ser um artigo de serviço, artigo de mão de obra, grupo, composto. O papo seco deveria ser um artigo composto, uma vez que a própria padaria que produz os pães, ou seja, provavelmente vai comprar os seus fornecedores de farinha e os artigos que necessita para a produção do pão, e então deveria ser composto. Mas na primeira fase, mais simples, vamos deixar tal como está. Depois temos as questões das famílias, que será explorado no próximo vídeo. E temos aqui as questões de mercadoria, matéria-prima, mas isto tudo será então explorado num vídeo mais à frente, uma vez que aborda de forma um pouco mais profunda a área dos artigos. Vamos então agora para preço. Vamos, por exemplo, colocar, não é 1 euro, mas talvez 10 cêntimos. E com IVA ele automaticamente põe, uma vez que é um IVA de 18%, e o preço total como é que ficaria. Podemos também colocar uma margem de lucro mínima que pretendamos ter do artigo, neste caso não irei colocar nenhuma, e poderíamos acrescentar os diversos preços para este artigo. Por exemplo, se tivermos clientes que pagam, que são cumpridores dos seus pagamentos, poderíamos pôr valores mais baixos para esses clientes, e para aqueles clientes que não nos interessam, assim por dizer, poderíamos colocar preços mais elevados. Mas uma vez que se trata de um artigo que tem um valor muito baixo de mercado, não há necessidade disso. Para além disso, temos aqui estas três opções, ou seja, se o produto está ativo, vamos deixar que sim. Se fatura negativo, ou seja, dentro do nosso estoque, se nós permitimos que este produto exista de forma negativa na saída real, ou seja, efetuamos uma venda deste produto mesmo não tendo o produto, nós não iremos querer isso. E se de facto se este produto movimenta stock, ou seja, imaginemos que em stock eu tenho 10 papos secos e alguém compra-me 5. Desativando a movimentação de stock, eu iria manter os 10 papos secos no stock, e é o que não pretendamos. Logo, movimenta stock. Como podemos ver, temos aqui a entrada real dos produtos. Ou seja, o produto entra literalmente, o papo seco entra na entrada real. Na saída real é quando é vendido ao cliente. E temos aqui a abertura, os meses de janeiro e os totais. Temos as requisições em relação ao produto e as encomendas. E em fabrico. Em fabrico faria todo o sentido pelo facto de ser um produto composto. E quantos de facto papos secos estão produzidos pela empresa. E temos aqui textos que poderíamos acrescentar em relação a este artigo, caso quiséssemos. Mas estando já aqui o que pretendamos, vamos agora gravar
E já está gravado. Já temos este produto. Vamos clicar agora sair e vamos dar agora início à criação do cliente. Ok, agora vamos clicar novamente em novo. É necessário colocar um contribuinte para este cliente. Novamente afirmo que tem que ser um contribuinte real, mas irei deixar na descrição do vídeo. Vamos clicar em OK. Muito bem. Não tem problema. Ok. O nome do cliente pode ser, por exemplo, Luís Alberto. Podemos deixar a morada dele. Isto são todos dados que são opcionais, caso queiramos colocar aqui os dados dos nossos clientes. Uma vez que se trata de uma pequena padaria, não há necessidade disso, mas se fosse um grande cliente que comprasse grosso artigos, de facto seria importante deixar moradas, código postal, o país a que pertence, número de fax, o contacto, o telemóvel e o site web, se esse fosse o caso. A morada de envio, por exemplo, algumas padarias têm serviço de entrega ao domicílio, aí será importante de facto colocar aqui uma morada. Poderia ser, por exemplo, Ponta Delgada, freguesia de São Sebastião, na Rua da Esperança. Neste caso, Rua da Esperança, não, uma vez que coincide com o da firma. Poderia ser Rua da Lágrima. Número 17. O código postal a que pertence. Novamente, um código aleatório. O país é Portugal, vamos deixar PT. O número de telemóvel também seria importante manter aqui na morada de envio. Temos aqui os dados comerciais, em que podemos decidir o preço que o cliente irá pagar pelo produto, uma vez que só temos um preço estabelecido pelos papos secos. Vamos deixar o preço, né? Mas poderíamos escolher outros preços também se tivéssemos outros produtos à disposição. Temos os descontos que podemos assegurar a este cliente. Podemos colocar um limite de crédito ao cliente. Também poderíamos acrescentar aqui as tabelas de descontos, mas isto são todos subsectores da manutenção que também serão explorados a fundo no próximo vídeo. Temos aqui as tabelas de preço e temos aqui o pagamento a pronto, um pagamento a 30 dias, pagamento a 60 dias, pagamento a 90 dias. Neste caso, como é papos secos, é pagamento a pronto. O vendedor é a casa, a expedição é a nossa viatura, caso seja necessário, e podemos ainda colocar a zona a que pertence este cliente. Como ainda não temos nada colocado na zona, que é uma das subsecções daqui, da manutenção, nós não temos nenhuma opção, mas claramente iremos alterar isso com o tempo. Depois poderíamos colocar o banco, o balcão e o número de conta. Temos aqui os dados fiscais do nosso cliente, neste caso é da consumidor final. A contabilidade podíamos deixar aqui também. Podíamos deixar observações sobre esse cliente. Podíamos até fazer uma tabela e poderíamos, por exemplo, colocar que é um bom pagador, um mau pagador, é um cliente que demonstra, sei lá, gosto pela padaria, qualquer nota que queiramos pôr. E temos aqui os saldos, em termos de débito e crédito. Sendo que débito é a dívida que o cliente tem e o crédito é o que já pagou. Naturalmente o saldo vai ser igual ao débito, ou seja, neste caso, por exemplo, imaginemos que compra 12 euros em papos secos e em crédito aparece apenas 6 euros, ou seja, o saldo vai ser de menos 6 euros, porque são 6 euros que ainda faltam pagar. E temos aqui o valor das vendas total em termos de que é que o cliente já pagou. Também podemos depois clicar em extrato, em que podemos ver a nível de movimentação do que é que o cliente tem a pagar e o que é que ele comprou e as quantidades. Mas como ainda estamos aqui na criação do cliente, não, penso que não será ainda necessário. Mas em futuros vídeos, quando dermos aqui o módulo dos movimentos, certamente iremos mostrar aqui em extratos para demonstrar. Criado isto, vamos clicar aqui em gravar e está gravado. Agora, se clicarmos aqui em lista, já temos um primeiro cliente. E podemos criar tantos clientes quantos queiramos. Agora clicamos aqui em sair. E por fim, vamos então criar o nosso fornecedor. O fornecedor tem uma janela semelhante à janela de cliente. Vamos clicar aqui em novo, novamente o contribuinte. Vamos colocar este contribuinte aqui.
e vamos clicar em OK. Pronto, ele vai dizer novamente contribuinte inválido, porque eu estou a tirar isto de um site simplesmente para vos explicar o funcionamento disto. Vamos dar aqui um nome ao nosso fornecedor, neste caso poderia ser a fábrica de farinha. Podemos deixar aqui moradas, certamente seriam moradas importantes para saber de onde é que vem este produto. E poderemos, por exemplo, colocar aqui povoação, aliás, Ponta Delgada. Ups. Ponta Delgada. Poderia ser, por exemplo, São José. E a morada poderia ser, por exemplo, Rua da Algaria. Número 28 neste caso. Poderíamos deixar também novamente o código postal, vai ser 9500 245, o país a que pertence, Portugal, número de telefone e os vários itens também poderíamos acrescentar. Temos aqui também novamente os dados do fornecedor, que se assemelham exatamente aos do cliente, só que a única diferença aqui somos nós a pagar ao fornecedor, ou seja, é um movimento de saída monetário. Temos aqui o limite de crédito, se queremos um limite de crédito para as compras com este fornecedor, banco, conta, etc. Temos aqui os dados fiscais, temos aqui o número de contribuinte, que vamos ter que colocar novamente. Vamos procurar aqui Portugal. Aqui Portugal e vamos colocar novamente então o contribuinte. Temos aqui as observações que queiramos deixar em relação a este fornecedor e novamente os saldos. Neste caso, o crédito será aquilo que já pagamos ao fornecedor e o débito aquilo que teremos a pagar. E novamente o saldo que será a diferença do débito com o crédito. Vamos então gravar e fica gravado. Vamos clicar aqui em sair e este será então o fim do vídeo. No próximo vídeo iremos explorar mais as questões desta subsecção aqui, que seria exatamente as taxas de IVA, as formas de pagamento, os vendedores, formas de expedição, os textos, as fórmulas, as famílias de artigos, principalmente as famílias de artigos que são uma subsecção importante para uma maior organização dos nossos artigos, caso tenhamos um número de artigos muito elevado. As famílias de artigos estão exatamente as zonas, os armazéns e as moedas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Irei deixar na descrição então o site de onde retirei os NIFs aleatórios e vemo-nos num próximo vídeo. Muito obrigado.